pra você, Má. Obrigada pra gente. Vamos bater um papinho aqui sobre estresse. Ninguém gosta de estresse. É chato uma pessoa estressada o tempo inteiro. Nada tá bom, tá com aquela cara feia. Muitas vezes pode ser a sua alimentação que não tá boa. Então, se você criar um equilíbrio com a alimentação e outras atividades que a gente vai citando aqui, vai ser interessante. Vitaminas que são primordiais aí para você manter esse equilíbrio e ficar tranquilo, calminho. Só que você tem que seguir direitinho. Quem vai ensinar pra gente é a Alessandra Lulio, totalmente italiana, nutricionista. Tudo bem, querida? Tudo Seja ótimo. bem-vinda. Obrigada. Eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. A gente fala do estresse. Não, o estresse é porque a gente trabalha muito, é porque, sei lá, briguei com um namorado, ou briguei com algum familiar, ou porque é o trânsito. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de fazer nada. Também tem lá a sua parcela. Mas se você for ver essa correria toda, a loucura toda, e a sua alimentação? Deu tempo para você comer? Isso só agrava. Exatamente. E agrava e muito, se a gente for colocar numa balança aí. É tudo aquilo que eu falei e mais alimentação. Só que a alimentação é principal, é o causador principal, se você for ver. Eu não digo assim, o estresse ele tem várias causas, Sim. né? Como você mesmo elencou, de emocional, de várias, de excesso de trabalho, briga com o namorado. Porém, assim, uma das maiores, o nosso corpo é um complexo muito grande, né? E um dos maiores fatores, assim, que influenciam diretamente nisso são as carências alimentares, tá? Porque por conta da correria, ou mesmo do emocional abalado, as pessoas, obviamente, não se alimentam como deveriam. Do jeito que deveria. Tá? Hoje é muito característico a gente ver no dia a dia pessoas se alimentando a hora que der, o que tiver pela frente. Então, a qualidade da alimentação, ela está difícil. Tá muito. A gente tem visto hoje estudos todos mostrando o quanto a população brasileira, a população, principalmente o paulistano, que é aquela correria, ele come de qualquer jeito. Com isso, ele deixa de dar para o organismo a maioria dos nutrientes que ele precisa para manter o equilíbrio do organismo. É o primeiro passo para ficar extremamente estressado. Que algumas vitaminas e minerais, eles participam ativamente, né, na fabricação de componentes que ajudam o nosso sistema nervoso a trabalhar. E a falta desses nutrientes faz com que a gente tenha menos. Por exemplo, nossos estímulos nervosos, eles passam pelos neurônios. E esse neurônio é a célula emocional. Quanto menos nutrientes a gente tiver, menos a passagem dos estímulos nervosos vai acontecer. E, tanto daquilo para inteligência, para a gente estar concentrado e tudo mais, como principalmente, a gente tem hormônios super importantes, que são os hormônios do bem-estar, que dependem também de tudo, nutrientes. De todo esse equilíbrio que a gente estava falando. Eu queria colocar a mão na massa, literalmente, então, para ficar claro para quem está em casa. Nós trouxemos aqui uma boa variedade para você entender o que é bom a gente agregar aí na nossa alimentação. Por onde você quer começar? Tem um monte. Eu quero dizer o seguinte, a maioria das pessoas hoje, na correria do dia a dia, comem alimentos muito refinados, que é aquilo que está prático. Então é um lanche, é um sanduíche com aquele pão branco, é o fast food, é simplesmente uma comida beneficiada, industrializada. No meio do dia eu vou comer uma barra de cereal daquela que está lá, eu vou comer uma bolacha, água e sal. É só fazer uma substituição do que a gente vai mostrar aqui para você e outras coisas também. A gente não precisa ficar preocupado, que vitamina, que mineral, realmente o complexo B, tem os antioxidantes, são todos na alimentação. Porém, a pessoa não precisa pensar nisso, ela simplesmente tem que tentar escolher melhor os alimentos, que automaticamente, quanto mais simples eles forem, quanto mais carregados de nutrientes eles forem, cor também, mais densidade de nutrientes ele vai ter. Então não precisa ficar pensando, será que eu comi vitamina, mineral? Até a gente conversou sobre isso, eu acho que foi essa semana, eu tô tão maluca com a cabeça, que a gente falou das vitaminas, que tudo tem a quantidade legal aí de vitamina que você precisa. Então é só você fazer a troca, ao invés de um fast food, vou levar uma castanha, vou levar, sei lá, uma amêndoa, um pouquinho, só um pouquinho de cada. Muito simples, por exemplo, ao invés hoje, é muito simples, em qualquer restaurante por quilo, por exemplo, ao invés de comer um arroz branco, aquele um arroz beneficiado, que tem só calorias, mas tá faltando a casquinha. A casquinha tem todo o complexo B, tem minerais importantes. Então, é uma troca pequena que você faz para agregar muito nutriente. Então, por exemplo, hoje aqui, mostrando as maiores fontes de vitaminas e minerais que estão diretamente ligados ao nosso sistema nervoso, que servem de matéria-prima para a gente ficar mais calmo, estão principalmente nas coisas simples, Hoje os grãos, basicamente
Hoje eu trouxe aqui uma amostra do arroz integral, que é básico, que hoje em qualquer restaurante por quilo a gente encontra. A gente está bem antenado nisso, né? Muito, assim, é só saber escolher, é só ter a opção de escolher. E aqui ao lado, o que nós Isso temos? aqui, por exemplo, é o germen de trigo, que é simples, é barato, porque você pode comer uma fruta pela manhã, colocar o germen de cima por cima. Você está agregando um complexo B enorme, que é realmente o principal complexo vitamínico que participa do nosso sistema neurológico, tá? Os grãos, por exemplo, eu trouxe um feijãozinho, que é um feijão azul, que é um feijão que de todos os feijões... Nunca vi esse feijão. Ele é de origem japonesa. Legal. Então a gente acha em restaurantes por quilo também. Ele é riquíssimo em minerais como o zinco, que participa também do nosso sistema neurológico. Tá? Trouxe um arroz diferente, que é um arroz pretinho, que também é muito rico. Aqui, ó, mais escurinho. Que é um arroz negro. Que legal. Né? Ou basicamente vai tomar um café da manhã, em vez de comer só pão branco, o que você acha de comer uma granola cheia de aveia, uma granola com fruta, com leite? Ou escolher o pão integral com muitas sementes também que a gente faz. E um dos alimentos, assim, hoje que a gente são práticos e riquíssimos em nutrientes são as castanhas, as oleaginosas. Eu trouxe as amêndoas, que são simples, a gente compra. É um snack muito saudável. Em vez de comer um pão de queijo, você pode levar com você um pouquinho de frutas secas, a própria amêndoa. Fazer uma troca bem nutritiva. A semente de abóbora. O pão de queijo vai te dar o quê? Que é o básico, né? Gordura e carboidrato. Só energia. E um carboidrato que vai assim embora. Que vai rápido. Que é o Aqui simples. Você tem também energia, só que você tem energia junto com um monte de nutrientes. Então são pequenas escolhas que você faz, trocas que fazem com que você consiga nem pensar e automaticamente todo o seu organismo fica equilibrado e ele consegue trabalhar direito. Não vou te falar que comendo tudo isso aqui você vai ficar zen e não vai ficar estressada. Não é um conjunto de atividades mas que a gente basicamente, né, você com uma boa nutrição, você ameniza os efeitos deletérios, né, maléficos do estresse no seu dia a dia. O complexo B, que é muito importante, a grande fonte dele é a carne vermelha também. E um alimento simples que tem na casa de todo mundo, que todo mundo deveria usar mais, que é o ovo. Então, como que é essa história do ovo? A gema do ovo, antigamente, até pouco tempo atrás, o ovo tem colesterol alto, faz mal. Acabaram Hoje os estudos estão revendo, né, o papel do ovo na nossa alimentação. E o ovo, na gema do ovo, que você encontra vários nutrientes, principalmente vitamina B12, tá? Que tem a ver, por exemplo, com a construção dos nossos glóbulos vermelhos, faz com que você tenha maior oxigenação, com isso você está mais saudável, mais ativo. A baixa de ferro, a baixa de vitamina B12 dá o cansaço, que é uma das situações que as pessoas se Alessandra, mas tem encontram no gente que dia a dia. exagera, porque eu sei que um ovo com a geminha mole, o pão francês é bom, hein, meninos? Quem nunca fez isso, de apertar aí sai a gema? Nossa, que espírito de porco, né? É bem isso. É uma delícia, mas tem gente que acaba exagerando, exagera e pode dar muitas complicações. Isso em tudo, em toda a nossa alimentação. Eu sempre digo o seguinte, não tem alimento que por si só faça mal. O grande problema é que as pessoas elas não sabem dosá-los na nossa vida. Então, por exemplo, se você comer, por exemplo, muita castanha, você vai ter um teor de gorduras boas, só que alto, que você pode engordar. Se você comer muito ovo, você vai ter realmente uma dosagem de colesterol maior e não é legal. Então, assim, o importante é a moderação. Se você comer um ovo todos os dias, você já garante um aporte enorme de vitaminas e minerais. Isso é interessante para crianças, para adultos e para pessoas. Um ovo por dia é super saudável, tá? E você pode colocar um pouquinho mais de vez em quando, mas assim, não precisa comer muito todos os dias. É um pouquinho de cada coisa. Na nutrição, não existe essa coisa de quanto mais eu comer, melhor. O mais é tão ruim quanto o menos. A gente tem que ter um meio termo. Achar a medida. Comer um pouquinho de cada coisa, por isso que a variedade é muito importante. E o que é legal do integral é que dá aquela sensação de saciedade por um tempo prolongado. Exatamente. Com isso, você tem mais fibras, com isso você digere mais devagar. E você sente, uma das causas do estresse é a hipoglicemia. Você ficar muito tempo sem comer, seu corpo fica sem energia. E nessa situação, ele fica com medo de que venha faltar energia para ele se manter. É como se você tivesse uma situação de perigo. E automaticamente você aumenta os hormônios que te estressam, que te deixam ali com o nervo, a flor da pele. Até depois eu vou perguntar para você sobre açúcar também. Que a gente nunca viveu num período que tantas pessoas acabam ingerindo uma quantidade muito grande de açúcar. Então a gente vai falando sobre isso. Então o que a gente apresentou aqui para vocês são alimentos que podem combater o estresse, mas vai depender de você também, que aqui não tem milagre. Eu vou só dar um recadinho e já volto. Só um segundinho. Segura.